Os homens podem escrever ficção retratando a vida dos de baixo como ela é, ou como ela não é. Podem dissertar com a gravidade de uma coruja sobre as delícias da ignorância, discorrer de forma desenvolta de uma confortável poltrona sobre os prazeres da vida de escravo. Mas deixe-o labutar com o escravo no campo, dormir com ele na cabana, alimentar-se com ele de cascas. Deixe-nos vê-lo ser açoitado, caçado, pisoteado, e eles voltarão com outra história para contar. Deixe-os conhecer o coração do pobre escravo, descobrir seus pensamentos secretos, pensamentos que não ousa pronunciar perto do homem branco. Deixe-nos sentar com ele nas horas caladas da noite, conversar com ele em honesta confidência sobre a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E eles descobrirão que 99 de cada 100 são inteligentes o suficiente para compreender a própria situação e para acalentar no peito o amor pela liberdade de forma tão apaixonada quanto eles. Eu sou Gilly e hoje eu vou falar sobre esse livro que se passa nos Estados Unidos, numa época onde o país estava dividido, tendo os estados do norte como estados livres e os estados mais ao sul ainda escravocratas. Esse livro é um relato autobiográfico de Solomon Northup, um homem negro que nasceu livre, mas que ao viajar a trabalho acabou sendo sequestrado e vendido como escravo em 1841. O sequestro de pessoas negras para serem vendidas como escravos era algo muito frequente naquela época, mas felizmente Solomon consegue ser resgatado em 1853 e aqui ele narra os mais diversos sofrimentos que ele passou ao longo daqueles 12 anos de escravidão. Infelizmente, o fator histórico ainda está presente nos dias de hoje, que as pessoas ainda são vítimas de violência desnecessária por conta da cor da pele. Eu li esse livro nessa edição da Penguin Company com a tradução de Caroline Chang. Tem uma introdução do David Wilson, onde ele fala que o relato de Solomon teve muitas evidências para comprová-lo e que a história dele se manteve fiel até a edição final desse livro. David foi o responsável por escrever e editar o relato do Solomon, apesar de o Solomon Northup ter sido um homem alfabetizado. Também tem um pós-fácil escrito por Henry Louis Gates Jr., que é um crítico literário e pesquisador da cultura negra que trabalhou como consultor no filme de 2013, 12 anos de escravidão, do Steve McQueen, que inclusive foi indicado a 9 Oscars e ganhou o Globo de Ouro e tem atores muito bons no elenco. É um filme muito violento, é uma história muito violenta. Há presença de violência física e psicológica, mas o filme é muito bom e ele é bem fiel à história do livro. Então já no começo nós somos apresentados à vida de Solomon como um homem livre. A gente vê o sofrimento dele ao se ver acorrentado após ser sequestrado. A gente acompanha o sofrimento dos escravos que ele encontra ao longo do caminho, que foi vendido várias vezes, passando de senhor em senhor de engenho. E a gente fica tentando imaginar a dor que é uma mãe ter de ser separada dos seus filhos por serem vendidos separados, a dor do próprio autor de lembrar da sua mulher e dos seus filhos, a dor dos escravos de, em vários momentos, eles dizerem que a morte seria bem-vinda a continuar submetido da escravidão, e mesmo assim sempre lutando pelas vidas deles, sonhando com a liberdade, comendo as sobras, sendo açoitados até ficarem doentes. Então ele vai relatar essas e várias outras coisas terríveis que aconteciam naquela época,
que é importante a gente saber nos dias de hoje. A gente acaba tendo uma visão muito vaga de como era a escravidão quando a gente estuda na escola. E aqui a narração em primeira pessoa faz a gente ficar mais próximo ao que acontecia naquela época. Então o livro acaba funcionando como uma grande aula de história, onde ele vai ser muito descritivo, seja em relação aos maus tratos e as más condições de trabalho, seja em relação ao trabalho em si que eles realizavam. Ele tem um trecho que ele fala sobre a produção de açúcar, outro sobre a produção, a plantação de algodão, e ele vai acabar tratando de algumas questões políticas e geográficas da época também. E ele vai falar daquelas pessoas que tentavam justificar a escravidão usando as palavras da Bíblia. E o Solomon até fala que ele imaginar aquelas pessoas ardendo no suposto inferno por todo o sofrimento que eles estavam causando. E tem uma cena nesse livro que eu acho que foi a única cena que eu consegui achar graça, que é quando um homem branco vai lá querendo açoitar o Solomon, e aí ele mobiliza o cara e começa a dar umas chicotadas nele, e todo mundo fica olhando. Depois ele acaba sendo ameaçado, o cara fica dizendo que vai matar ele por conta daquilo, aí ele tem que fugir, ele acaba sendo vendido de novo pra senhor de engenho ainda mais cruel. E ele traz algumas reflexões do tipo: ninguém nasce acreditando que os negros têm que servir aos brancos, que isso é algo que as crianças que nascem nesses ambientes, elas vão virando pessoas tão cruéis quanto seus pais, e que é muito difícil desconstruir esse pensamento depois de tantos anos. Ele vai falar que haviam exceções, que alguns senhores ou senhoras não eram tão cruéis e davam alguns privilégios para os seus escravos, como comida, um lugar melhor para dormir, sabe, livros. Aí a gente fica pensando, nossa, que pessoa legal, sendo que é o mínimo que uma pessoa teria que fazer. Mas naquela época não era assim, né? E eu fico extremamente irritada quando eu vejo uma pessoa branca dizer que não existe essa coisa de os brancos terem privilégio em relação à população negra. Parece que esse tipo de pessoa não tem entendimento histórico e social nenhum. Como eu disse, ninguém nasce racista. As pessoas crescem nessa sociedade desigual e racista e acabam reproduzindo esses comportamentos extremamente negativos. As pessoas ainda são sim tratadas de modo diferente por conta da cor da pele. E como dito, na maioria das vezes um pai babaca vai criar uma criança babaca, e aí a gente vai ter que ver crimes absurdos como os que estão acontecendo nos últimos tempos. Mas não só isso. Ultimamente a gente tem visto essa revolta justificada com esse movimento do Vidas Negras Importam, mas a gente tem que lembrar que essas coisas sempre aconteceram. Esses abusos de poder, essas afrontas aos direitos humanos sempre estiveram aí. Não vamos esquecer de tudo que está vindo à tona agora, daqui a alguns meses. Não vamos esperar que mais desgraças aconteçam para reagir de alguma forma contra essas coisas. Acho que vale a pena lembrar também da questão da escravidão moderna, né? Que infelizmente isso ainda existe até hoje. E se atentar mais a essas questões, não consumir produtos que vieram do trabalho escravo, que as pessoas trabalham sem parar e não ganham quase nada, ou se é que ganham alguma coisa. Por exemplo, a gente sabe o que a gente está consumindo em relação a roupas e objetos, comidas, porque, por exemplo, até mesmo na indústria da carne, eles não escravizam só bichos, eles têm muitos casos de sequestro de pessoas para trabalhar para eles de forma escrava. Então é muito importante a gente se atentar às coisas que aconteceram e que ainda acontecem no nosso mundo para lutar contra elas. A existência desse livro na minha estante ainda é problemática, porque eu percebi que na minha estante
existe a prevalência de homens brancos. Sério, entre meus 200 livros, mais de 200 na verdade, tem 2 escritores negros, então eu fico... Nossa, eu comecei a prestar atenção nessas questões ultimamente e tem um escritor indígena que eu conheci recentemente, a Macialânia Cambeba, não sei se é assim que pronuncia, que eu também fiquei com muita vontade de ler, um indígena poeta. Tipo, não é que essas pessoas não estejam trabalhando para ganhar visibilidade, é a gente que muitas vezes não enxerga o trabalho dessas pessoas. Dá pra gente conhecer coisas extremamente diferentes, mas a gente fica na nossa bolinha, sempre consumindo as mesmas coisas. A gente precisa dar mais visibilidade às pessoas que historicamente sofrem mais preconceito e foram invisibilizadas. Eu disse no meu último vídeo sobre livro que eu queria ler mais mulheres. E hoje eu digo, eu quero ler mais pessoas negras também. Eu quero ler pessoas e consumir arte de culturas que eu não estou acostumada. O nosso desinteresse pelas outras culturas é algo muito evidente. A gente tem muito preconceito com os povos asiáticos. A gente estuda só o lado ruim da África quando a gente tá na escola. A gente só estuda escravidão. A gente não estuda a cultura e as belezas do continente. No próprio Brasil, a gente não conhece quase nada da cultura dos povos indígenas. Então, tem que mudar isso. Então, vamos ampliar o leque de coisas que a gente consome. Eu espero que esse vídeo sirva, quem sabe, para trazer reflexão sobre esses assuntos. Eu espero muito que a gente possa mudar esse mundo. Eu espero que as pessoas negras tenham mais oportunidades e que esse lado negativo da história não seja esquecido, mas sim superado, porque essa é uma existência também de luta e vidas negras importam sim. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, você já sabe o que fazer. E guarde sua chave perdida.